atitude de trabalho. Somos ricos nisso. Quinto, nós somos ricos em idiomas. Sabia você que Las Américas, tem 3 idiomas básicos? O inglês no norte, o espanhol na América Central e América Latina, América do Sul, e o português no Brasil. Para nós brasileiros, o nosso idioma cobre mais de 170 milhões de pessoas no Brasil. Somos como uma ilha no nosso continente, por causa do idioma. Porém, quando nós olhamos para a Europa, nós temos Portugal, e pelo Portugal nós temos acesso a toda a Europa. Se andamos um pouco mais na África, encontramos países falando português. Se vamos na China, no Macau, encontramos uma reserva ou uma colônia chamada portuguesa, falando português. Se vamos na Índia, encontramos um estado falando português. Se vamos na Indonésia, encontramos Timor-Leste falando português. Isso acabou. Mas dentro do nosso continente está o idioma espanhol. Mais de 30 países falam o mesmo idioma. Preste atenção. Mais de 30 países falam o mesmo idioma. Você caminha cruzando as fronteiras sem problema, sem barreira, falando o mesmo idioma. Eu sou brasileiro. Deus me chamou para a Colômbia, aprendi o espanhol. E as portas se abriram enormemente para mim. Como pregador e conferencista, tenho ido em lugar e a surpresa é bem agradável. Outro dia estive na República Tcheca, numa grande reunião, e a minha preocupação era a tradução para o idioma tcheco. E me disseram, não, o senhor não tem problema. Fale espanhol e a tradução vai direta para o tcheco. Fui para a Alemanha, a mesma coisa, o senhor não tem problema. Fale espanhol e a tradução direta para o alemão. Antes isso não era possível. Precisava obrigatoriamente do inglês. Hoje, o espanhol substitui. Fui para a Polinésia, Isla Fiji. Uma grande reunião, em um culto de domingo, 11 cultos, num só dia. Gente de todos os lados vinham. E a pergunta era, e como eu vou falar aqui? A resposta foi, fale espanhol. E imediatamente só tem tradução para o idioma da ilha Fiji. Eu me enriqueci por falar espanhol. O que quer dizer? Que dentro do nosso continente nós temos 3 idiomas. 2 de fácil acesso, porque se parecem. Português e espanhol. E eu digo para o povo do Brasil, aprenda espanhol. E digo para o povo de fala hispana, aprenda o português. E digo para os 2, aprendamos o inglês. Se nós dominamos 2 ou 3 línguas que é nossa, seremos super homens, super mulheres na comunicação. Não haverá porta que não se abra. Não haverá distância que você e eu não possamos chegar. Tudo estará ao nosso favor. Diga, tudo estará ao meu favor. Aleluia. Pastores, a América Latina precisa de vocês falando o espanhol. Aqui no Brasil há homens de fogo, tremendos pregadores, mestres, homens de revelação que a América Latina não conhece. Cantores, vozes extraordinárias. Gente que Deus usa com um talento maravilhoso, homem e mulher, que a América Latina não conhece. Eu quero abrir a porta para você dizendo, passa Macedônia. No campo empresarial,
mundial, os nossos países latinos olham para o Brasil, dizendo que o Brasil é uma potência industrial, tecnológica. Precisamos de uma relação maior. Senador da República, deputado federal, essa integração, ela vive em pequeno espaço, mas eu creio que vai viver muito mais. Sabe por quê, pastor Cizinho? Porque hoje, esta noite, Deus vai levantar uma geração de empresários, de homens e mulheres capazes para levantar obras extraordinárias e sustentar a causa de Deus. Diga de novo, tudo estará ao meu favor. Porém, quando nós chegamos na hora da concretização dos nossos sonhos, encontramos uma escada. Permita eu pôr a escada à frente a você. Primeiro degrau, supervivência. Segundo degrau, luta. Terceiro degrau, estabilidade. Quarto degrau, êxito. Quinto degrau, grandeza financeira. Para surpresa nossa, a maioria do povo crente dentro das igrejas estão no primeiro e no segundo degrau. Não é uma vergonha. Não digo por vergonha, porque eu estava também ali. É uma surpresa agradável que aquele que habita nos céus olhou para baixo e olhou no pó e viu o pobre, e no monturo viu aquele necessitado, e não se envergonhou dele, senão que o tomou e disse: venha para cá. E nos levantou para sentar nas alturas com os príncipes do seu povo. Que quer dizer que tudo estará ao nosso favor, mesmo sendo da primeira e da segunda escala de supervivência e luta. O que é isso de primeira escala e segunda? Na primeira escala, o homem e a mulher trabalham para comer o pão, trabalha para ter o teto e não para mais. Não pode nem pensar para o amanhã, não projeta, não tem sonhos, não tem anelo, porque tudo que tem é frustrado por causa da opressão que vive. A nossa carteira e o nosso bolso administra centavos, administra recursos poucos, e não temos suficiente. Sempre terminamos a semana faltando, o mês faltando, o trimestre faltando, 6 meses faltando, termina o ano faltando, começa o ano faltando. E crentes que eu conheço, começando por mim, que de vez em quando diz: eu estou cansado desta posição. Será que há algo mais para mim? Eu quero dizer, a porta do Éden estará aberta. Eu quero convidá-lo para que subamos a escada. Quantos querem subir a escada? No terceiro degrau, estabilidade. Quando a pessoa tem trabalho, segurança social e até tem uma aposentadoria. E quando termina aí, normalmente começa a fazer uma poupança depois dos 50 anos. Essa é a realidade. No quarto degrau está então o êxito. Poucos são os que chegam ali. E os que chegam ali não querem a igreja. A maioria pensa que a igreja já não é para ele. É difícil encontrar harmonia dentro do corpo quando eles têm êxito, quando eles estão bem, quando eles estão bem sucedidos. Parabéns, Beto, porque você, sendo bem sucedido, vem para estar na casa e com a família de Deus. E eu quero parabenizar a todo crente que tem êxito na vida e o mundo ainda não pode levá-lo. E quero dizer, você pode dizer não ao mundo. Mas no quinto nível, a grandeza financeira, aonde não falta nada, aonde há tudo. E essa é a parte de Deus para você e para mim. Estou falando que essa é a parte de Deus para você e para mim. Volto a dizer, essa é a parte de Deus para você e para mim. Porque a sua vida vai como a luz da aurora, aleluia.
vai em aumento, vai em aumento, vai em aumento, vai em aumento, até que o dia chega a ser perfeito. Eu estou aqui como profeta de Deus para você. Essa não é uma mensagem comum para você ouvir. Essa é uma mensagem que põe a sua vida em outro nível de vida, põe você em outra posição, e pelo poder da palavra, há transformação agora. Aleluia. Então note, se tudo está ao meu favor, eu posso subir essa escada. Diga, eu posso subir essa escada. Talvez você é trabalhador, você ganha só o salário mínimo, ou 2 salários mínimos, ou 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, diga que 10 salários mínimos. Esta noite eu quero profetizar, Deus tem para você 1000 salários mínimos. Aleluia. Vamos fechar a mensagem. Preste a sua atenção. Para que isso aconteça, o que é que nós precisamos? Mudança de atitude. Diga ao que está ao seu lado, diga, você precisa mudar a sua atitude. Aleluia! Às vezes não é fácil mudar a atitude, porque nós adquirimos costumes, formas da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, do nosso caráter mal formado, e esta permanece ali como um grande obstáculo. Porém, com a ajuda de Deus é possível. O que eu vou falar agora precisa toda atenção, porque eu vou mostrar uma pessoa na Bíblia que nos vai ajudar. Ele se parece talvez a muitos de nós. Capítulo 49 do Gênesis. Escutem bem. Gênesis 49. O pai, pastor Gilvan, chamado Jacó. Pastores, um pai chamado Jacó abençoou seus filhos. E Jacó, portador da bênção, olhou o comportamento dos filhos e, de acordo com o comportamento de cada um, impartiu a bênção. Escutem bem, escutem. Escutem, eu vou pedir para você. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo quer que agora, você por 10 minutos, mais ou menos, 15, se for possível, nem fale nada. Escutem, para que você veja o resultado e consequências de uma vida. Um pai chamado Jacó, portador da bênção, olhou o comportamento dos seus filhos. E, de acordo com o comportamento, ele abençoou os seus filhos. E a palavra dele era profecia para os filhos. Quando ele chamou a Isacar, diga comigo, Isacar. Outra vez, Isacar. Versículo 14 disse, Isacar é jumento. Está ouvindo?
Isacar é jumento forte. A pergunta é: sabe o que é que está dizendo Jacó para o filho? Meu filho, você é forte, mas você tem a mente animal. Por isso eu pedi silêncio. Porque esse retrato aqui, ele está sem ser revelado. E hoje o Espírito Santo está pondo esse filme no laboratório para você vê-lo revelado. Um pai está dizendo ao filho: você é um jumento. Você é forte. Mas você atua como jumento. Escutem. Escutem. Disse: ossos deitados entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Sabe o que está dizendo Jacó para Isacar? Por causa dessa sua atitude, você se recostou no fardo. Na Bíblia em espanhol disse na sombra, no aprisco, você se deitou. E vendo que era bom, você ficou ali e desceu o ombro. Você se conformou. E por você se conformar, você vai pagar tributo durante a sua vida. Sabe o que é que está fazendo Jacó? Jacó está amarrando o seu filho numa posição de inferioridade. Eu não sei a quanto dos companheiros têm atendido pessoas no ministério, que vem pelo conselho, que vem pela ajuda, pedindo ajuda, que estão afetados por uma palavra dita na casa por papai e por mamãe, dita na rua, dita no colégio, dita na universidade, na escola, pelo um tio mais velho, pelo irmão mais velho, pelo professor. Alguém que lançou palavras com razão ou sem razão. E eu creio que ninguém tem razão para amaldiçoar ninguém. Isacar ficou debaixo de uma sombra pejorativa. E quando uma pessoa está debaixo de uma sombra como esta, não pode levantar a sua cabeça, porque até os seus sonhos, seus anelos se frustram. Pagar tributo significa trabalhar muito e ganhar pouco. Estou fazendo um estudo na América Latina sobre a indigência. E dizem que o salário dos países latino-americanos, chamado salário mínimo, não são dignos. E que as pessoas que estão vivendo com este salário estão debaixo da linha da indigência. E a gente com talento, com muita força, com muito conhecimento, porém não pode ser proveitoso para ele, senão para outros. E eu sinto dor pensando, pastor Cezino e amados companheiros, que parte desse povo seja povo de Deus. A atitude de Isacar levou ele a esta condição. Porém, lá na frente, no livro de Números, capítulo 1,
Números capítulo 1. Quantos podem louvar a Deus? Aleluia. Sabe, versículo 28. Antes de eu ler, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: se você muda de atitude, tudo é possível. Aleluia. Versículo 28. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles da tribo de Isacar 54.400. Presta atenção. Lá na frente, a família cresceu debaixo do fardo, cabeça baixada, pagando tributo, recostado, dependente. Mas um dia ele ouviu Moisés dizendo: há uma guerra, há uma batalha contra a opressão, contra a agressão, e eu preciso que pessoas, homens, tribos se unam comigo. Isacar, que sempre estava recostado na sombra, falou: chegou a minha hora, eu vou me levantar. E levantou a cabeça. E foi para Moisés e falou: Moisés, conta conosco. E foi posto no número dos guerreiros de jumento. Ai! Ah, guerreiro! Olhe, vou falar de novo. De jumento forte a guerreiro forte. Diga que está ao seu lado, diga: você pode mudar, você pode mudar. Ah. Aleluia! Você pode mudar! Esta é noite de mudança. Esta é noite de mudança. Pastor Cezino, a abertura dos Gideões, esta noite, ela começa com uma grande mudança na estrutura do povo de Deus. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem dar glória a Deus? Escutem. Moisés é o escritor do Gênesis, não é? Foi ele que escreveu o que Jacó falou. Assim que Moisés sabia o que havia para Isacar. Quando Moisés viu Isacar levantar-se dizendo: vou para a guerra, e viu Isacar na guerra, de jumento forte a guerreiro forte, Moisés disse: a profecia do pai precisa ser revocada, precisa ser anulada, porque Isacar mudou de atitude, mudou de comportamento, e por quanto mudou, vai mudar tudo na vida dele. Deuteronômio 33, verso 18.
A parte B. Escutem bem. Moisés, diga Moisés, profeta de Deus. Escutem, os profetas de Deus têm poder para revocar maldição. Tem poder para revocar maldição. Os pastores têm poder para revocar maldições. Os pastores têm poder para anular maldições. Os pastores têm poder para impartir nova bênção. Escutem. Alegra-te tu nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles, de Isacar, chamarão os povos ao monte. Ali oferecerão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Escutem-me. Sabe o que está dizendo Moisés? Isacar, a partir de hoje, serás livre da carga que deixou teu pai. E no lugar daquela carga, eu ponho uma bênção sobre ti. E a bênção consiste, olhe bem, em que consiste? Primeiro, você vai parar no seu próprio monte, na sua tenda, na sua casa. E desde a sua casa e do seu monte, você chamará os povos da terra. Eu vou pôr isso desta forma: poder de atração. Diga comigo, poder de atração. De jumento forte a guerreiro forte. Agora, homem capaz de atrair. Deixa eu dizer para você de outra maneira: quando há mudança, você terá poder de convocatória. Se você trabalha em algum lugar, até o patrão virá a você. Shababakata ramamakata. Idehekandara makanta nara shabai. Shehimandar yakamai. Espírito, escutem. Em você há tanto recurso, em você há tanto talento, em você há